Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de informações importantes para você, torcedor vascaíno. Vamos falar aqui sobre reforços, contratações, assim como prometido pela diretoria. O Vasco tá de olho nas competições estaduais para buscar aí reforçar esse elenco para o restante da temporada e principalmente para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, e dois nomes estão muito fortes no radar da diretoria cruzmaltina: o Paulinho Mocelin, que atua no São Bernardo no Campeonato Paulista, e também o atleta aqui do Campeonato Carioca, Pedrinho, que veste a camisa 10 do Voltaço e tem 4 gols na competição. A gente vai trazer todas as informações para você e trazer, é claro, também todos os detalhes do que atualmente está acontecendo. Além disso, vamos trazer informações sobre Copa do Brasil. Na semana que vem, o Vasco deve ir à Bahia enfrentar o Juazeirense, um jogo que preocupa, pois não será um adversário fácil, da mesma maneira que também não foi contra o Ferroviário nessa última quarta-feira. Além disso, falar sobre o jogo de domingo contra o Flamengo, clássico importante. O Nenê desabafando sobre essa partida, falou sobre o último confronto contra a Ferroviária e, além dessas, muitas outras informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Então, é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante Vasco. Esse é o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. A gente está tentando chegar aí na meta dos 62 mil inscritos. Falta bem pouquinho, então eu peço a sua ajuda aqui embaixo, se inscrevendo e ativando o seu sininho de notificação. Deixe também o seu like, é claro, o seu comentário, se você acha que tem como ganhar esse confronto contra a equipe do Flamengo nesse domingo pelo Campeonato Carioca. Deixe aí a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falando logo de Vasco da Gama, eu já te falo para ficar até o final, para que possa ficar por dentro de tudo que realmente está acontecendo dentro do nosso clube. Eu quero iniciar trazendo informações importantes sobre a Taça Guanabara, sobre o Campeonato Carioca, pois o Fluminense pode estar perdendo pontos na competição. O Fluminense, como está passando aí para vocês, que atualmente é o líder do Campeonato Carioca, ou, mais claro, da Taça Guanabara, com 24 pontos, a 5 pontos à frente do Vasco, que é o terceiro colocado, porém o Vasco ainda tem chance de conquistar o título da competição. O que pode acontecer para que o Vasco conquiste esse título é a perda do Fluminense nessas duas próximas rodadas, né? Mas também a perda de pontos na justiça, pois o Fluminense está sendo acusado por um caso de racismo contra o Flamengo numa partida pelo próprio Campeonato Carioca. A justiça poderá determinar que o Fluminense pague uma multa, né, relativa aí à financeira, pague uma multa salarial, e além disso também nessa multa pode estar envolvendo a perda de 3 pontos, com isso fazendo com que o Fluminense saia dos 24 pontos e vá aos 21 e fique apenas a 2 pontinhos de distância do Vasco. O Vasco ganhando as duas próximas rodadas e o Fluminense pelo menos empatando uma delas, pode conquistar a Taça Guanabara, já que ultrapassará também o próprio Flamengo com uma vitória no domingo. Então, quem sabe a gente já não pode começar esse ano muito bem, conquistando a primeira competição que estará disputando. É claro, temos que esperar ainda a decisão judicial, mas isso é o que poderá acontecer nesse momento, devido a um caso de racismo contra o Flamengo num clássico ainda nesse início de temporada por parte da torcida do Fluminense. Ainda relacionado à Taça Guanabara, domingo o Vasco enfrentará o Flamengo no jogo importante, mais uma decisão, mais um clássico, o terceiro clássico do Vasco nessa temporada, e infelizmente até o momento o torcedor vascaíno não viu uma vitória. Foi uma derrota por 1-0 para o Botafogo e uma derrota para o Fluminense pelo placar de 2-0. E o torcedor, mesmo tendo um elenco de fato muito diferente, principalmente no quesito financeiro com o do Flamengo, né? O Vasco tem uma folha salarial algo em torno de 2 a 3 milhões de reais, enquanto isso o Flamengo chega a folha salarial de 20 milhões, aliás, né? Realmente são dois valores completamente distintos, mas mesmo assim o torcedor vascaíno não está se importando com isso e quer a vitória contra o Flamengo no domingo. E o Zé Ricardo não poderá contar com o atleta Matheus Barbosa, que está suspenso devido ao alto número de cartões amarelos, porém poderá contar com o retorno de 2 atletas, Yuri Lara e o Vitinho. Vitinho, que nem sequer estreou pelo Vasco da Gama, acabou sofrendo uma lesão no reto femoral direito, numa partida amistosa contra o Audax uma semana antes da estreia do Vasco na Taça Guanabara, e desde aquele momento ainda não conseguiu estrear, poderá estar à disposição nesse clássico contra o Flamengo no domingo. E além do Vitinho, E Yuri Lara, que sofreu uma entorse no tornozelo contra a equipe do Boa Vista, também ficou de fora desde a segunda rodada da Taça Guanabara, poderá estar retornando agora nesse domingo contra a equipe do Flamengo. Eu falo isso
porque no último boletim que saiu nessa segunda-feira sobre os jogadores, estava informando que ambos os atletas, tanto o Vitinho quanto o Yuri Lara, estão em reta final de transição física e tem boa previsão de retorno. Não é uma confirmação, mas há sim possibilidade de termos os dois atletas, ainda não entre os 11 titulares, mas pelo menos no banco de reservas nesse clássico de domingo. E falando sobre o clássico, o Nenê desabafou. O Nenê falou sobre essa partida, o Nenê que de fato, desde seu retorno ao Vasco, ainda não jogou contra o Flamengo, mas já atuou muito pelo Vasco jogando contra o Flamengo, né, no período de 2015, 2016, e já venceu bastante o Flamengo. Acredito que a gente olha para esse último período de vitórias que o Vasco teve contra o seu maior rival, a gente imagina aí e vê o Nenê, o Rafael Silva, aquele gol no Maracanã, e o Nenê falou sobre esse confronto de domingo. Ele disse o seguinte, como está aparecendo aí para vocês: clássico sempre vai ser clássico. Não tem como não querermos jogar para ganhar, principalmente de um rival. Depois teremos um jogo importante na Copa do Brasil de novo. Pressão além disso não vai ter, mas a gente melhorar mesmo o nosso jogo e nada melhor do que um clássico para isso. É uma grande oportunidade para virarmos a chave e ter uma crescente. Então o Nenê, é claro, além de estar de olho nesse clássico de domingo, também já avisa a Copa do Brasil, pois o Vasco enfrentará a Juazeirense. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, só gostaria de trazer também as palavras do próprio Meia, camisa 10 do Vasco da Gama, sobre essa última partida de quarta-feira contra a Ferroviária. Uma partida que, de fato, trouxe preocupação para o torcedor vascaíno devido à má atuação do elenco nesse último jogo. E o Nenê disse o seguinte: o principal objetivo a gente conseguiu, tanto no Carioca quanto na Copa do Brasil, que no caso seria a classificação no Campeonato Carioca e a classificação na Copa do Brasil. E ele segue dizendo: a gente tem muito a melhorar, mudamos um pouco a forma de jogar, não jogamos nosso futebol no segundo tempo, sofremos além do que deveríamos. Mas faz parte, é um time novo, temos que ter paciência para ir entrosando a cada dia e a cada jogo. Claro, nem sempre vamos ter tempo para isso. O objetivo nós cumprimos, faz parte do processo. Então o Nenê aí também pareceu bastante empolgado, espero que o Vasco possa melhorar. Fez de fato esse desabafo no desembarque nessa última quinta-feira, chegando de São Paulo após enfrentar a equipe paulista. O certo é, ele desabafou, deixou bem claro que tem muito a melhorar e de fato precisa melhorar, porque se continuar jogando dessa maneira, mas principalmente se comportando dessa maneira contra adversários menores, vai ser um ano muito complicado para o torcedor vascaíno. E falando sobre isso, né, o Vasco enfrentou a Ferroviária nessa última quarta, conseguindo a classificação, e teremos o jogo da segunda fase contra a Juazeirense, adversário já confirmado, Juazeirense inclusive que é da Bahia, então o Vasco estará viajando para o Nordeste agora para enfrentar o adversário. E é um adversário que nessa temporada não vem bem. Das 6 partidas que atuou, apenas uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. O time é o 8º colocado do Campeonato Baiano e o elenco possui jogadores inclusive bastante conhecidos, como o Neto Baiano, que jogou no rival, e também o Nixon, outro atleta que atuou também pelo rival. O confronto ainda não tem uma data definida, pode acontecer nessa próxima semana, na quarta, dia 9, ou na quinta, dia 10, ou na outra semana, na semana do dia 16 ou do dia 17. Com relação ao adversário, Juazeirense, o Vasco tem que ficar de olho. Apesar de estar num mau momento nessa temporada, é um adversário que traz dificuldades quando joga em casa. Para vocês terem noção, é um clube que já está acostumado, é um elenco que já está acostumado com aquele campo. Fizeram um jogo duro com o Vasco em 2019 pela Copa do Brasil e ano passado eliminaram clubes fortes. Eliminou aí o Sport na primeira fase da Copa do Brasil, vencendo em casa por 3-2, e eliminou também o Cruzeiro, vencendo também na Bahia por 1-0. Contra o Santos foi eliminado, mas quando jogou em casa, venceu pelo placar de 2-0. Então não será um adversário fácil, o Vasco tem que ficar de olho da mesma maneira que foi nessa última quarta-feira contra o Ferroviária, mas a gente espera que dessa vez o Vasco possa impor aí, né, o seu jogo e impor aí a sua forma de jogar e não ficar na defensiva, não retrancar contra um adversário de menor qualidade. Então a gente espera que venha a ser um jogo mais tranquilo nesse próximo confronto, né, de fato, da Copa do Brasil. Agora, com relação a reforço, o Vasco segue buscando contratações, inclusive já está praticamente tudo certo para trazer o Eric, um ponta de bastante qualidade que vem sendo destaque do Campeonato Gaúcho, mas tem 2 jogadores que estão no radar da diretoria Cruz Maltina: o Paulinho Mocelin e também o Pedrinho. Primeiramente sobre o Paulinho Mocelin, ontem o canal Detetives Vascaínos trouxe informações sobre a situação do atleta. Ele que já foi procurado pelo Vasco em janeiro, o Zé Ricardo pediu a contratação do atleta, mas naquele momento ele já tinha acordo verbal
com o São Bernardo até o fim do Campeonato Paulista, então ele vai atuar por lá até o final da competição, porém ficará livre. Ele pertence ao Londrina, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas quer buscar um novo rumo, quer ser emprestado a uma outra equipe. Esse seu destino pode ser sim o Vasco da Gama. Inclusive, o representante revelou que vai aguardar até o final do estadual para falar mais sobre uma possível ida do atleta ao Vasco. Mas ele está sim no radar da diretoria cruzmaltina, vem tendo um bom início de temporada pelo São Bernardo no Campeonato Paulista e pode acabar chegando após o término da competição. O certo é, a diretoria cruzmaltina, ao lado da comissão técnica, estão de olho no jogador. E além do Paulinho Mocelin, o Pedrinho, atleta de destaque aqui no Campeonato Carioca, ele atua pelo Volta Redonda, inclusive é o camisa 10 e o destaque da equipe, o maior destaque no caso do time. E o Vasco segue monitorando a situação do jogador. Ele é um ponta-direita que tem uma característica muito forte no 1 contra 1, no mano a mano, né, como é falado. Tem esse ponto forte do drible, de partir para cima, de fazer uma jogada diferente. Vem evoluindo em diversos fundamentos. E em 7 partidas no Campeonato Carioca tem 4 gols e 1 assistência. É um jogador de bastante qualidade. E é claro, como nós sabemos, o ataque é um dos setores mais carentes no atual elenco vascaíno. Eu olho para o nosso atual elenco, vejo um goleiro de qualidade, vejo uma dupla de zaga ou com Anderson Conceição e Juan Conteiro, ou com Anderson Conceição e Ulisses, que não vai passar medo, preocupação para os torcedores vascaínos. Vemos 2 laterais que não são tão bons, mas também não são tão ruins. Um meio campo ali que tem o Yuri Lara, tem ali o Luiz Henrique que chegou, tem o Zé Gabriel que chegou. Tem jogadores para a posição, o próprio Juninho, que também é um volante de origem. Temos o Nenê, o Bruno Nazário para ser o meio armador, mas acredito que o elenco está carente de atacante. Então, de fato, o Vasco vai ficar de olho no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista, no Campeonato Mineiro, para trazer jogadores ofensivos, com essa característica do drible, do diferencial para compor o elenco. E o Paulinho Mocelin, o Pedrinho e o Eric do Campeonato Gaúcho são os três principais jogadores que estão no radar da diretoria. O Eric praticamente fechado, aguardando apenas o término da competição para chegar no Vasco, e o Paulinho Mocelin e também o Pedrinho, os 2 jogadores aí que estão no radar e realmente, se continuarem se destacando, devem chegar para a temporada de 2022. Se vocês conhecem esses 2 atletas, deixe a sua opinião nos comentários e eu de fato faço questão de responder a cada um de vocês. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, né? Ative também o seu sininho de notificação, que é importantíssimo. Se você não se inscrever e ativar o sininho de notificação, você não receberá os nossos vídeos e é importante demais. Apenas se inscrever para a gente chegar aos 62 mil inscritos e é claro, como eu sempre falo aqui, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.